Vamos determinar a equação do campo elétrico de um fio e dar a sua interpretação. A resolução vai ser explicada com bastante detalhe, por isso esse vídeo é um pouquinho mais longo que os outros. A gente vai adicionar um vídeo em matemática para falar de função par e função ímpar. São coisas que a gente vai usar bastante daqui para frente, ok? Vamos lá. Fio infinito. Determine o campo elétrico em um ponto P localizado a uma distância r de um fio retilíneo e infinito com uma densidade de cargas lambda igual a lambda zero, sendo lambda zero uma constante. Desenhando o enunciado, a gente tem isso. Solução. A primeira coisa é adotar um sistema de coordenadas. Vamos adotar coordenadas cartesianas com o fio no eixo z. O ponto P distante r define uma circunferência com centro no fio e raio r. Então vamos pegar esse ponto aqui sobre o eixo y. Vamos fazer uma análise inicial. Aqui eu tenho o fio no eixo z e o ponto P no y. Um elemento dl do fio vai ter uma carga dq. E esse dq vai gerar no ponto P um campo dE. E um outro em uma outra posição vai gerar outro dE. Mesma coisa aqui embaixo. Então no fim a gente tem esse monte de vetores dEs. O resultado vai ser a soma de todos eles, ou seja, uma integral do vetor dE devido a toda a distribuição, no caso, um fio infinito. Então vamos formular essa integral de vetor. Temos aqui o elemento dl, que vai ser um dz. A carga dq nele vai gerar no ponto P, que está distante ômega, um campo dE. Eu tenho a posição z do meu elemento e o ponto P distante r do fio. Nesse ponto P eu sei a magnitude do vetor, ou seja, o tamanho do vetor. Kdq sobre ômega ao quadrado. O dl é um dz e o dq vai dar lambda dz ou lambda zero dz. E ainda ômega 2 igual a R2 mais Z2. Juntando tudo, eu vou ter que dE é igual a K lambda zero sobre R2 mais Z2 dz. Então essa é a equação do módulo do vetor, o tamanho do vetor aqui no desenho. Agora vamos pegar o vetor dE e quebrar nos seus componentes. Esse dE é a soma dos componentes, ou seja, dE é igual a dY, EY mais dz, EZ. Desenhando de novo, aqui eu tenho meu elemento dq, o ponto P e o vetor dE, e seus componentes ao longo de z e ao longo de y. O tamanho do vetor dE é simplesmente dE, que é a equação que acabamos de ver. E o tamanho do vetor em z é dEz e em y é dEy. Sendo θ o ângulo que o dE faz com o eixo y, eu vou ter que dEy é igual a dE cosseno θ e dEz é dE seno θ. Então, nesses termos, o campo resultante no ponto P vai ser dado por E igual a EY mais EZ, onde o EY é a integral de dEy sobre a distribuição e dz é a mesma coisa, a integral do dEz sobre a distribuição. Então, usando a equação 1, que é o módulo do vetor dE, e os componentes aí em cima na equação 2, a resultante em y vai ser, substituindo o dE, a gente tem isso. Essa última integral aqui é em dz, então a gente tem que colocar os limites da integração em função do z. E os limites que correspondem à distribuição é o fio cujo z vai de menos infinito a mais infinito. Agora, essa integral é uma soma do dE gerado por os dq em diferentes posições z. Então, nesse processo, a gente está variando o z. Mas quando a gente varia o z, a gente varia também o θ. Então, o z e o θ são ligadas uma à outra. Agora, o k, lambda zero e o r não variam quando eu faço isso. Então, elas são constantes dessa integração. Então, dá para tirar ele para fora. Então, o k lambda zero fica fora. E eu vou ter essa forma final, integrando com θ e z. E repetindo agora para o eixo z, o ez vai ser isso. Substitui o ez e a gente obtém novamente a equação final integrando em θ e z. A formulação do problema termina aqui. É muito importante entender o que foi feito até agora. Daqui em diante é só álgebra. Então a gente tem que resolver essas duas integrais. Em y a gente tem essa integral com cosseno θ e z ao quadrado. E em ez a gente tem essa outra integral com seno θ e z ao quadrado. Dá para resolver com z ou θ. E não tem uma regra definida para dizer qual se deve usar. É na base da tentativa e erro. A gente precisa verificar ali na unha.
Antes vamos falar um pouco de um assunto em matemática que vai ajudar bastante a resolver essas integrais. Função par e função ímpar. Vamos rever esse tópico de matemática. Considere uma função que para x positivo tem esse comportamento. E para o x negativo ele é exatamente o espelho da parte positiva, um espelho em relação ao eixo y. Então, para uma coordenada x1, eu vou ter um valor f0, e para a coordenada menos x1, eu vou ter o mesmo valor f0. Ou seja, para um x arbitrário, eu vou ter que o f de x é igual a f de menos x. Quando isso acontece, essa função é chamada de função par. Agora vamos ver o que acontece quando a gente faz uma integração de uma função par de menos x1 a mais x1. A integral é a área sobre a curva. Então, no lado positivo, eu vou ter essa área A, e no lado negativo, eu vou ter a mesma área A. Ou seja, o resultado dessa integral vai ser 2 vezes essa área. Vamos ver por um exemplo. Considere f igual a x ao quadrado e uma integração de x igual a menos 2 a x igual a mais 2. Resolvendo essa integral, eu obtenho 16 sobre 3. Agora veja se eu integrar apenas metade da curva, ou seja, de x igual a 0 a x igual a 2. Eu vou obter 8 sobre 3, ou seja, metade da integração sobre todo o intervalo. Dessa forma, quando a função é par e eu faço uma integração em limites simétricos, ou seja, de menos x1 a mais x1, o resultado da integral pode ser escrito como 2 vezes a integral de 0 a x1, ou seja, 2 vezes a integração da metade desse intervalo. Agora vamos ver função ímpar. Considere uma função com esse comportamento no x positivo. Agora, para o x negativo, seria essa mesma curva refletida aqui em relação ao eixo y e depois em relação ao eixo x. Naturalmente, poderia ser primeiro o x e depois o y, que daria a mesma coisa. Então, essa seria a minha função. Para x igual a x1, eu vou ter um valor f1, e para x igual a menos x1, eu vou ter um valor menos f1. Ou seja, o f em menos x vai ser menos f1. Então, de modo geral, isso quer dizer que o f de x é igual a menos f de menos x. Quando isso acontece, essa função é chamada de função ímpar. Vamos ver de novo o que acontece quando eu integro de menos x1 a mais x1 essa função ímpar. Veja aqui na curva. De 0 a x1 eu tenho essa área A. Agora, de menos x1 a 0, eu tenho essa outra área A. Como f está na parte negativa, a área vai ser negativa. Em matemática, a gente tem essas áreas negativas. Então, o resultado da integral vai ser a soma dessas duas áreas, A mais menos A, que vai dar 0. Vamos ver aqui através de um exemplo. Considere essa função ímpar, f igual a x ao cubo, integrada de menos 2 até mais 2. Fazendo a integração, vai dar 0. Portanto, se a função f de x for ímpar, a integral em limites simétricos, ou seja, de menos x1 a mais x1, vai dar sempre 0. Isso a gente usa bastante nos nossos cálculos, porque em várias ocasiões a gente vai ter essa função ímpar integrada em limites simétricos. E nesse caso, a gente não precisa fazer a conta, vai dar sempre 0. Agora, como é que dá para saber se a função é par ou ímpar? O que precisa fazer é substituir o x por menos x. Se o f de x for igual a f de menos x, então ela vai ser par. Se f de x for igual a menos f de menos x, então ela é ímpar. Agora, se der outra coisa, ela não é par nem ímpar. A gente sempre depara com operações de função par e função ímpar. Se você tiver o produto ou a divisão de duas funções pares, o resultado é par. Agora, se a multiplicação ou a divisão for entre par e ímpar, o resultado vai ser ímpar. E, de novo, se a multiplicação ou a divisão for de funções ímpares, eu vou ter um resultado par. Vamos ver aqui duas funções em particular, o seno θ e cosseno θ, que aparecem também muito em exercícios. O seno varia de menos 1 a mais 1 e tem esse comportamento aqui. Agora, o lado para o x negativo é um espelho em relação ao eixo y e depois em relação ao eixo x. Ou seja, a função seno é ímpar. Agora, a função cosseno também varia de menos 1 a mais 1. Dá para ver que um lado é espelhado ao outro em relação ao eixo y. Portanto, o cosseno de x é par. Ok? Então, vamos voltar para o exercício. Antes de resolver essas integrais, vamos só fazer uma observação aqui que não é bem matemática. É só para ilustrar o que a gente pode esperar dessas contas.
Vamos desenhar de novo aqui. Eu tenho o elemento dz, distante z da origem, que gera o campo dE, que então quebrei em duas partes. Agora, se eu pegar um outro elemento dz, distante z, mas só que aqui na parte negativa, ele vai gerar também um campo dE, que quebrando em componentes eu tenho esses dois. Eu vou ter aqui o mesmo ângulo θ0. Veja que aqui em z, esses dois componentes têm o mesmo tamanho, mas têm sentidos opostos. Então, quando eu somar, eles vão se cancelar e, portanto, o campo resultante vai ser zero. Então, para cada elemento que eu tiver no z positivo, eu vou ter também no z negativo e vai acontecer essa mesma coisa. Eles vão se cancelar. Então, quando eu somo todos, o EZ vai dar zero. Então, isso quer dizer que essa integral que nós temos para o EZ vai ser zero. Agora, esse em y, eles vão se somar. Aqui não tem jeito, essa integral em EY a gente vai ter que resolver. E como é uma análise matemática disso tudo? Será que vai dar isso mesmo? Veja que a integral em z é essa aqui. O seno θ é uma função ímpar e o denominador é uma função par. Ímpar dividido por par vai dar ímpar. E a gente tem uma integração simétrica de menos infinito a mais infinito. Então, o resultado dessa integral vai ser zero. Não precisa nem fazer as contas. E isso está de acordo com a análise prévia que nós fizemos, que está na equação 8. Vamos ver a integral em y. Eu tenho essa integral, o cosseno θ é a função par, o denominador aqui também é a função par, par dividido por par vai dar par. Então, eu posso pegar essa integral de menos infinito a mais infinito, vai ser igual a 2 vezes a integral de zero a infinito. Então, essa é a única integral que a gente tem que resolver. Para ver se é em z ou θ, vamos destrinchar para ver qual que fica mais simples. Vamos ver primeiro como fica em z. Desenhando aqui de novo, aqui eu tenho meu dq, o z, o r, o ômega e o θ. Temos ômega 2 igual a r2 mais e2 e ômega cosseno θ igual a r. De onde a gente tira que cosseno θ é igual a r sobre a raiz quadrada de r2 mais e2. Então, a integral que está em 10 vai ficar desse jeito. E o resultado final vai ser isso aqui. Essa integral de 0 a infinito de r sobre r2 mais e2, tudo a 3 meio. Então, essa é a integral que a gente precisa resolver se a gente for por z. Agora, vamos ver como fica a integral se usar θ. Então, ao invés de a gente ter o dz na integral, a gente precisa ter um dθ. Vamos procurar ele. Pela figura, a gente tem que o tangente de θ é z sobre r. Isolando o z, derivando, a gente obtém isso aqui para o dz. Agora, como a gente está em θ, a gente precisa mudar os limites da integração. Pela figura, com z indo de 0 a infinito, corresponde a θ ir de 0 a π sobre 2. Na realidade, a gente tem que fazer isso de forma matemática. Basta usar o tangente de θ igual a z sobre r, e a gente tem que, quando z é igual a 0, vai dar θ igual a 0, e quando z é igual a infinito, vai dar θ igual a π sobre 2. A gente tem ainda que ômega cosseno θ é igual a r. Então, dá para obter que r2 mais e2 é igual a r2 sobre cosseno ao quadrado de θ. Então, usando tudo isso na minha integral de cosseno θ sobre r2 mais e2, eu obtenho isso, que virou então uma integral de 0 a π sobre 2 de cosseno θ sobre r em dθ. Então, recapitulando aqui, se a gente seguir por z, a gente tem a integral dada por 11. E se for por θ, essa integral aí dada por 12, que naturalmente é mais simples de ser resolvida. Então, a gente tem que resolver essa integral, que vai dar 1 sobre r, que corresponde então ao fio entre 0 e infinito. Como o fio vai de menos infinito a mais infinito, é 2 vezes esse valor. Vai dar 2 sobre r. Vamos agora agrupar os resultados que deu para se perder em toda essa álgebra aí que fizemos. Então, para a integral que está no EZ, que é a integral em seno θ r2 mais e2, vai dar zero. E para o EY, que é a integral em cosseno θ sobre r2 mais e2, vai dar 2 sobre r. Então, substituindo isso aqui em 5 e 6, a gente tem a equação do EY e EZ. Vamos ver isso. Então, para o y a gente tem isso, que vai dar k 2 lambda 0 sobre r. E para o EZ, vai dar zero. Então, pela equação 3, nós temos o resultado na forma final.
O campo E é igual a K, 2 lambda 0 sobre R e Y. Então, esse é o campo para o ponto P sobre o eixo Y. É um campo que tem a mesma intensidade para pontos distantes R do fio e vai estar ao longo da reta que une o ponto ao fio. Vamos desenhar então. Os pontos distantes R do fio formam essa circunferência, o ponto P está aqui e o campo E desse jeito. Se eu pegar um ponto P em outra posição, o campo vai ficar desse jeito aqui. Basta imaginar que eu girei o eixo Y no sentido horário. E mesma coisa para esse outro ponto aqui. Então, o campo E sempre vai estar ao longo da reta que une o ponto ao fio. Agora, para um ponto arbitrário, digamos esse ponto P aqui, eu tenho o vetor de posição dele, o vetor R. Eu posso definir um vetor unitário ER correspondente a ele. O ER é o vetor R dividido pelo módulo dele. Ou seja, um vetor unitário, tamanho 1, que só vai me dar a orientação. Então, ele está aqui sobre o vetor R, pode ser em qualquer posição. Vamos colocar ele aqui na origem. Então, o campo sempre vai estar ao longo desse vetorzinho ER. Agora, o ER sempre está no plano perpendicular ao eixo Z. Ele aponta da origem ao ponto P, da mesma forma que o vetor R. Usando esse vetor unitário, a gente pode reescrever a nossa equação de uma forma mais geral. Vai ficar 2K lambda 0 sobre R e R. E essa, então, é a equação do campo do fio infinito com densidade de cargas lambda 0. Vamos fazer uma análise dessa equação. Primeiro, a magnitude. A magnitude vai ser 2K lambda 0 sobre R. O lambda 0 é um parâmetro de entrada, ele é fixo num dado experimento. Então, a nossa variável é o Rzinho que aparece no denominador. Fazendo um gráfico de 1 sobre R em função de R, a gente tem esse gráfico aqui. Portanto, a intensidade do campo E diminui com a distância ao fio. Vamos fazer um comparativo aqui. Nós resolvemos o problema usando um fio ideal, ou seja, um fio de espessura zero. Mas um fio real bem fino representa bem essa condição. Existe no mercado uma série muito grande de fio com diâmetro menor que 1 milímetro. Então vamos supor que esse fio ideal seja um desses fios finos. A 2 milímetros do fio eu tenho essa intensidade, 10 a terceira. A 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros, eu vou ter isso, 10 a segunda, ou seja, 10% do que eu tenho em R igual a 2 milímetros. A 50 milímetros do fio, eu tenho 2% do que eu tenho em R igual a 2 milímetros. Portanto, a partir de 5 centímetros, a intensidade do campo diminui bastante, e em relação ao campo a 2 milímetros, ele é praticamente zero. Agora vamos ver quanto à orientação do campo. A equação é essa. Bom, o que essa equação diz? Naturalmente, a primeira coisa é que o campo é radial. E tem mais uma coisa, veja que ela independe da coordenada Z. Então, ela vale para qualquer posição Z. A gente viu até agora sempre no plano XY, ou seja, em Z igual a zero. Nós temos isso, o campo elétrico nesse plano. Agora, em outra posição Z, digamos nesse ponto aqui, eu vou ter exatamente a mesma coisa. Agora, se eu quiser representar em termos de linhas de campo, eu vou ter isso em um plano perpendicular ao fio, e em um outro plano eu vou ter exatamente a mesma coisa. Ou seja, em qualquer plano perpendicular ao fio, eu vou ter essa configuração de linhas de campo. Bom, com isso a gente encerra a análise. Vamos fazer um resumo aqui. Na realidade, a única coisa que a gente precisa colocar é que o campo elétrico do fio infinito é dado por 2K lambda 0 sobre R em E de R. Agora, tudo o que ela diz é o que nós acabamos de ver quando fizemos análise quanto à magnitude e à orientação dela. Com isso, a gente encerra. É isso aí.